Romanos, abrindo a Bíblia em Romanos, capítulo 7, vamos ler dos versos 1 a 6 para início da nossa aula. Ok? Vamos fazer essa leitura? Eu vou começar a leitura, depois os outros textos nós vamos estar fazendo essa leitura. Analogia do casamento. Porventura ignorais, irmãos, pois falo aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem toda a sua vida? Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido, enquanto ele vive. Mas se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal, de sorte que será considerada adúltera, se vivendo ainda o marido, unir-se-á com outro homem. Porém, se morrer o marido, estará livre da lei e não será adúltera se contrair novas núpcias. Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas postas em realce pela lei, operavam em nossos membros, a fim de frutificarem para a morte. Agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não de caducidade da letra. Muito bem. Interessante esse texto. O apóstolo vai... Deixa eu só colocar aqui o meu clipezinho. Ô louco, já estão com sono. Romanos capítulo 7. O que realmente está acontecendo em Romanos capítulo 7? Vamos aqui. Por que Romanos 7 é tão difícil de entender? Por que isso é tão debatido? Porque as evidências parecem apontar em direções diferentes, por causa do duplo propósito de Paulo nessa passagem. Paulo defende-se simultaneamente contra uma acusação equivocada e confessa a sua profunda incapacidade de obedecer à lei de Deus. Isto, em grande parte, explica porque este capítulo contém uma mistura de declarações positivas e negativas. E realmente é um capítulo que, se a gente não prestar atenção nos detalhes, nós podemos criar dúvidas sobre a conversão, sobre santidade, sobre salvação, sobre vida cristã, sobre pecado. Porque se a gente não fizer bem a separação do que o apóstolo está dizendo, nós vamos cair numa espiral que a gente não vai conseguir sair de lá tão fácil. E a gente sabe, pelo menos, não sei, vocês, nos ministérios de vocês, nos púlpitos de vocês, mas não é comum você ouvir pregações no livro de Romanos. Você vai ouvir Romanos 12, que não é mole, mas ele traz um ensino rico sobre cultura. Mas você vai ouvir falar do Romanos 1 na época da Reforma Protestante, o justo viverá pela fé, mas a exceção disso, você quase não escuta, principalmente do capítulo 7, que é um capítulo intrincado, muito difícil. E por isso que eu preciso muito que vocês fiquem à vontade, façam perguntas se quiserem, façam colocações, apresentam ideias ou crenças daquilo que você já tem sobre este capítulo 7 de Romanos. Muito bem, Romanos capítulo 7 apresenta um tratado muito completo sobre a lei e seu lugar na vida de um crente. Embora transmita uma lição simples, ter implicações profundas e de longo alcance para todos os crentes, tanto judeus como gentios, que tolamente tentam colocar-se novamente sobre a lei. Por um lado, pessoal, foi muito bom ter esse problema sobre a lei na igreja em Roma. Porque se não tivesse esse problema, nós não saberíamos da profundidade e do tesouro que o apóstolo traz para nós em Romanos capítulo 7. E isso é muito interessante. Falando do Lutero mais uma vez,
Esse homem era fantástico, viu? Na escala era Jesus, o apóstolo Paulo, Agostinho e Lutero. Acabou, pode acabar. Né? Ele dizia assim, graças a Deus pelas seitas, porque as seitas heréticas obrigaram o cristão a ter um posicionamento teológico. E é verdade. Que bom que existem pensamentos contrários, porque eles me treinam, eles me testam, eles me levam a ter uma ideia melhor ou apurada sobre determinado fato. Então, o ensino, Reginaldo, vem através disso. Todo ensino, ele só é possível se ele for provocado. Não é isso, professor Sérgio? Todo ensino só é possível se tiver provocação. Se não tiver provocação, não vai. Como você, Lucas, estava compartilhando sobre a questão de domingo na igreja. Se não tem um cara que às vezes até enche a paciência, você não se prepara, você não procura ser o melhor ou dar o melhor do que você pode. Então, quando surge essa questão judaica na igreja em Roma, foi uma das melhores coisas, porque senão... E olha como que Deus é maravilhoso. Olha como Deus usa todas as coisas. Se não tem esse problema daqueles cristãos lá em Roma, a entender que é necessário também guardar a lei e ter uma certa idolatria sobre a lei, nós não saberíamos da profundidade do qual o apóstolo escreveu o livro de Romanos. É o grande conflito. Graça e lei. Então, quer dizer, graças a Deus por aqueles problemas, porque Deus usou aquilo para provocar o apóstolo Paulo. Até mesmo o próprio apóstolo não tinha pensado tanto sobre sua vida cristã antes de ser provocado pelos judeus na igreja de Roma. Então, quando eles vão falar, os judeus cristãos lá em Roma, que a lei é importante, que não dá para abandonar a lei, que a lei é tudo na vida e tal, então o apóstolo começa essa provocação e ele começa falando, ele faz uma analogia, não quero entrar aqui no detalhe, né? Mas ele faz uma analogia. Começa comparando a ligação de um cristão com a lei, com o relacionamento de uma mulher casada com seu marido que morre. A lei tem domínio sobre uma pessoa viva, mas não tem controle sobre uma pessoa morta. O cara deve, o banco, morreu. Se não tem quem paga a conta dele, o banco se lascou. Ele vai cobrar o morto? Cobra, olha, ele vai ser enterrado amanhã, vai lá no funeral dele. Então quer dizer, a lei não tem controle sobre uma pessoa morta. Aliás, nem o pecado também, porque o cristão, quando ele morre e fecha os olhos desse mundo, também o pecado não tem mais domínio sobre ele. Nem o mal, nem nenhuma tragédia. E o apóstolo, então, ele vai usar na sua didática a figura de uma mulher que ela está casada com um homem e não pode se relacionar com outro homem. O contrário também seria correto. Um homem casado não deve se relacionar com uma outra mulher. E assim, o que Paulo está querendo dizer é isso, que o cristão, a lei já não existe mais, e por isso que as pessoas não precisam mais da lei, ela já morreu. Porque agora tem uma nova proposta, tem um novo relacionamento acontecendo, que é a graça. Claro que dentro da teologia luterana, a teologia luterana nunca rejeita a lei. Pelo contrário, na teologia luterana, eu acredito que na prática todas as teologias são assim. Na teologia luterana, sempre que vai se pregar o evangelho, tem-se que pregar a lei. Então, qual é o objetivo da lei dentro da teologia luterana? É fazer a pessoa se considerar condenado. Quando vai dizer que a lei causa os terrores da alma. Então, causa os terrores da alma, agora então você apresenta a graça que vem tirar esse terror de você. Então, a lei, ela tem essa perspectiva de dizer para mim o quanto eu sou pecador e o quanto eu estou distante da justiça de Deus.
Mas eu quero me salvar, eu preciso me salvar. A lei não me salva. Quem me salvará? A graça te salva em Jesus Cristo. Então o objetivo da lei é nisso, mas não construir uma fé em cima da lei para alcançar a salvação, entenderam? E é isso que Paulo está dizendo. Então a mulher, ela está casada com o marido e ela vive com ele, mas se o marido morre, ela está livre para casar com outro. Quando Jesus Cristo veio a esse mundo e quando ele morre na cruz, sendo o sacrifício perfeito de Deus, falamos muito disso no último encontro, eu preguei muito isso na igreja do Giovanni domingo, né? Quando essa morte aconteceu, a morte efetuada pela graça, né? Viu? Inveja é pecado ainda. Não, inveja é pecado ainda, ele não me chama também, não. Não. E outra, aí o auxiliar dele, ele tira a foto, ele fala assim, ó, você pega uns look legal meu aí e coloca lá, hein? Não é? Daí o Luizão vai lá, pega uns take legal do pai, né? Pelo menos o pai tá encenando, né? Aí põe lá, mentoreando liderança. Aí fica show, né? Mas é isso aí, quem que sou eu pra... Mas se me chamar até eu vou, com muito temor e temor, mas eu vou lá. Com muito temor e temor eu vou lá. Tem que terminar o sermão que você começou. Eu tenho que terminar o sermão, rapaz, você acredita? Que mover pela metade, rapaz, mas ali é o seguinte, quando você prega na oitava, você sente assim rapaz, é assim, uma fumaça lá dentro assim, um calor assim, rapaz, você perde a noção do tempo, o relógio para, entra na eternidade. Quase, rapaz. Aí eu fui pregar lá o mover do Espírito Santo, logo que tema, Pai do céu, de 3 pontos eu falei, nem entrei no segundo, já deu 1 hora de pregação, é unção, lá é feroz, lá eu tenho que umas 4 vezes para terminar o sermão. Mas tem que fazer igual na igreja do Giovanni, de colocar de manhã e à noite. Não, mas lá de manhã à noite não dá não, tem que ser uns 4, um mês inteiro para terminar o sermão. Muito bem. Paulo explica que pela fé somos colocados em Cristo. Aqui está a palavra importante. Em Cristo. Em Cristo. Em Cristo, se torna um lugar. Então Paulo explica que pela fé, ou seja, essa confiança inabalável, essa confiança lógica, essa certeza lógica de que o Cristo morreu por mim, não é uma mensagem religiosa, não é uma mensagem evasiva, mas é uma mensagem concreta, real, histórica, comprovada e tal. Quando eu ponho a minha fé, a pistes, ou a minha confiança no que eu estou vendo, no que eu estou sabendo, quando eu ponho minha fé nisso, eu sou colocado em Cristo, eu sou catapultado a Cristo. E quando ele morreu, nós morremos, falei sobre isso, morrendo a morte certa, morrendo nele. Nós morremos nele e sua morte se tornou a nossa morte. Ou seja, eu saio, olha que interessante, eu saio de uma morte maldita e vou para uma morte bendita. A morte maldita é consequência de pecado. A morte maldita é por causa de pecado. A morte bendita é por causa de perfeição. A morte maldita, por causa do pecado, ela me mata mesmo. E a morte bendita, ela produz vida. Então, quando eu creio nisso, e quando estamos em Cristo e identificados com sua morte, o poder da lei nas nossas vidas e o peso das suas exigências são totalmente removidos. Eu não preciso mais da lei.
Eu não posso me amparar na lei. Aliás, a lei nunca serviu de base para a salvação de ninguém. A lei de Moisés, ela sempre teve um propósito, é didática. É didático. Não tem nenhum efeito de salvação na lei. A lei só serve para dizer o quão longe estamos de Deus e o quão longe precisamos de Cristo. E é exatamente nisso que o apóstolo Paulo vai colocar a sua tese, o seu pensamento e suas convicções. Perguntas, comentários, esteja à vontade. Se não tem lei, não tem transgressão, não tem pecado. Exatamente. E aí, você falou bem, se não tem lei, eu nunca vou saber o quão pecador e condenado estou. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Mas é fato. Então, se não tem lei, então, a lei serve para me orientar? Deveria. Deveria. Mas a lei de Deus, essa lei didática, essa lei de Moisés, ela serve para dizer o quão longe estou, não é para me consertar. É diferente da lei civil. A lei civil não é para me consertar. A lei civil é para mim segui-la e para mim ter os benefícios dela. Mas quando a gente fala da lei de Moisés, da lei moral de Deus, ela não serve para me consertar. Pelo contrário, ela serve para me dizer o quão distante eu estou do que deveria eu ser. E quando eu me sinto distante de como eu deveria ser, eu vou empurrado para a graça. É o salto da fé. É o salto da fé. É o alerta no caso. É o alerta. Então, eu preciso de... Então, o que faz nesse sentido, quando eu estou em Cristo, morrendo a morte de Cristo, me identificando com Cristo, eu estou sendo catapultado de um estado para outro. Então, eu saio do estado de condenação e vou para um estado de graça. Então, a lei, para que serve? Para isso, para só me empurrar para a graça. E não para me viver por ela. Pensa bem. Pensa nisso. A lei serve para me empurrar para a graça e não para que eu viva por ela. Ok? Perguntas? Os que viveram sem lei, então serão julgados. Nós falamos sobre isso aí, né? E interessante também, Calixto, que você está tocando nesse assunto, Romanos 5 também vai dizer que, olha que interessante, Romanos 5 vai dizer que Deus ignorou os pecados anteriormente cometidos. 5:12. Em que sentido? No sentido assim, quem no Antigo Testamento confiou na promessa, qual era a promessa? Cristo, o Messias, Mashiach, ungido. Quando confia na promessa, o Messias, o que acontece? Eles acreditavam no Messias. Então, na verdade, eles não eram baseados pela lei. A lei, eles seguiam a lei não para serem salvos, mas eles olhavam o Messias. Então, Deus ignorou os pecados deles nesse sentido, porque eles estão confiando numa promessa que ainda não chegou. Mas quando chegar, e vai chegar, os pecados deles serão tirados também lá na eternidade. Em que sentido? Isso aqui é importante, foi muito bom você falar. É como se Jesus tivesse assinado um cheque em branco. Lá no Antigo Testamento, todo mundo que era salvo porque todo mundo tinha um cheque em branco. Ele ainda não estava pago, mas ele só estava assinado. Aí quando Jesus Cristo morre na cruz do Calvário, é quando ele pagou o cheque. Então, quando ele pagou o cheque, ele perdoou os pecados daqueles que haviam praticado no Antigo Testamento e também proporcionou o pagamento dos pecados daqueles que iriam a crer. Por todos.
Então veja, por isso que o texto vai dizer que Deus não levou em conta os pecados anteriormente cometidos, porque na onisciência a Trindade sabia o que ia acontecer, e todos esses que creram na promessa, então é como se fosse assim, ok, você é um pecador, ok, mas eu sei que você está confiando naquela promessa que vai chegar, então eu vou cobrir o seu pecado, porque eu sei que depois, quando o Cordeiro de Deus morrer, eu vou tirar o pecado. E aconteceu isso. E Jesus Cristo, para efetivar a salvação, que foi começada antes que houvesse tempo, o texto de Pedro vai dizer que ele desceu aos infernos e pregou os espíritos em prisão. Né? E ele prega os espíritos em prisão, todo mundo, né? E isso pelo menos é uma ideia que na história do rico e do Lázaro a gente tem no Hades, né? No Hades, aí Jesus Cristo tem o seio de Abraão, aqui tem o inferno, aí tem um abismo, as almas sofrendo aqui, que foram rebeldes nos dias de Noé, que rejeitaram a Cristo, e as almas que confiaram na promessa, no cheque em branco, estão aqui. O Cristo vem, prega para todo mundo, para esses aqui ele prega, vocês confiarem em mim, eu estou aqui para salvar vocês. E já estavam salvos aqui, na verdade. E prega para esses caras aqui uma pregação de condenação. Acabou. Condenados. E o texto é muito grave, porque a Bíblia lá em Pedro vai dizer que ele pregou os espíritos que eram desobedientes no tempo de Noé, ou os que eram rebeldes a Deus mesmo. E a palavra que ele vai dizer lá, pregou, no grego kerigma, ou querigma, é uma pregação. Não, ao contrário, Giovanni. Condenação. É uma pregação condenatória. Uma pregação para salvação é o evangelion. Mas não fica meio controverso aí, segundo Romanos 5,13? O que diz? Onde diz aqui, antes de a lei ser dada, já existia o pecado. Sim. No mundo. Sim. Porém, quando não existe lei, Deus não leva em conta o pecado. Exatamente. E a partir de quando, então? É isso que eu estou falando. Essa condenação. Então, é exatamente isso que eu acabei de dizer. O Testamento todo, então. É aquelas pessoas que confiavam, por exemplo, o pecado tem condenação. Ponto. Mas o cara, ele confia que Deus vai salvá-lo. Como? Ele sabe que não é pela lei. Ele já sabe. Porque desde tempos imemoriais, perdido na memória, Deus sempre trabalhou com o povo com a perspectiva do Messias. Então, a perspectiva da salvação do povo do Antigo Testamento era no Messias, nunca foi a lei. Então, os pecados que eles cometiam lá, e eles sacrificavam para esses pecados, não tem como você, sangue de touros e de bodes, não podem tirar pecado, e nem pode tirar condenação. Hebreus vai dizer isso. Então, por isso que a palavra usada lá no Antigo Testamento, kafar, para expiação, é cobrir. Só cobrir, mas nunca tirou. Sim. Então podemos dizer que o povo que realmente foi salvo seria aqueles que entraram na Terra Prometida? Não, até antes também, porque a salvação não estava... Acreditava na promessa. Desde Gênesis, antes de Terra Prometida, antes... Gênesis 3,15.
Gênesis 3,15, quando fala lá da semente da mulher que viria e tal. Então, todo mundo que creu nisso, os descendentes de Sete, os descendentes de Caim não, do irmão do Sete lá, o filho do Sete, como é que é? Abel, o Sete veio, Enos, obrigado. Então, essa turma acreditava nessa promessa. Por exemplo, por que as parteiras lá do faraó salvou Moisés? Porque elas acreditavam na promessa. O José mesmo, ele acreditava na promessa. Jacó, depois que converteu, acreditou na promessa. Abraão acreditou na promessa. Então todo mundo acreditava na promessa. Enquanto eles cometiam pecados, o sacrifício era só cafar, era só cobrir. Por isso que Deus vai dizer pelo profeta Isaías que ele esquecia. Esquecer não é tirar, né, meu? Esquecer não é tirar. A gente prega e que bom que a gente fala assim, Deus esqueceu. Mas tá lá, né? Não esqueceu, não tirou, só esqueceu, mas não tirou. Está coberto. Está coberto, exatamente. Eu não estou vendo. É aquela história, fazer de conta que eu não estou vendo. Porque você está confiando na promessa. Aí quando vem a promessa, tá aí, agora eu tiro. Eu removo agora. É a ideia da remissão. Então, a ideia é essa. E o apóstolo quer falar isso para os judeus de Roma. Porque não tem como ficar fazendo de conta que a lei não tem pecado. Porque o Antigo Testamento vivia disso. O cara vivia fazendo de conta e Deus também fazia de conta. Lembra do que a Bíblia diz? Por exemplo, o Davi, nosso amado rei Davi. O Davi, ele disse um versículo que não viveu na vida dele, mas era o anseio dele. Bem-aventurado é aquele cuja iniquidade é tirada. Cujo pecado é coberto. Aí ele fala, cujo pecado é coberto. Mas a preferência dele é que fosse tirada. Salmo 32, exatamente. Então ele diz assim, bem-aventurado aquele cuja iniquidade é coberta, mas melhor seria se ela fosse tirada. Então, ele sabia que não era tirada, ele sabia que só era coberta, que não resolve. Mas a expectativa de Davi era que um dia viria e seria tirado. É isso que Paulo quer comunicar para aqueles cabeçudos lá em Roma. Esse é um assunto muito interessante, né? É a nossa vida. É a nossa vida. Entendeu? Você falou do Caim. O que tem ele? Da turma dele que veio dele lá, ninguém salvou. Morreram todos no dilúvio. Não tem salvação, eternidade. Olha, você fez uma pergunta. Você fez uma pergunta muito boa. Muito boa. Eu só posso dizer especulações. Eu especulo que ninguém se salvou. Porque a marca de Caim, que não tem nada a ver com o negro, uma idiotice que criou no decorrer da história. Feliciana falou. Mas tem lógica. A ideia dessa maldição, né, foi um coração duro. A geração de Caim foi geração de assassínios, de violentos, de criminosos. É como se fosse assim, sabe aqueles caras assim, eu sei que Deus existe, todo mundo sabia. Eu falei um tempo atrás, lembra que antes do dilúvio, um pecado não existia na humanidade. Idolatria. Não existia idolatria antes do dilúvio. Por que não existia idolatria? Porque todo mundo acreditava em Deus, até Nimrod. Só que daí, Nilton, fizeram pior do que ser idólatras. Porque se o cara é idólatra, eu sou idólatra porque eu não conheço outro Deus. Mas o cara conhece Deus e rejeita Deus. De uma maneira clara. Consciente, lógica. Porque Deus falou com ele, né? Claro que falou. Estava dentro dele, mas ele tinha que dominar. Tinha que dominar. E a descendência dele, então, quem é que escapou? Só a descendência de Sete. Quem é que fazia parte da descendência de Sete? Noé. Agora, teve alguém, eu acho difícil, não posso bater o martelo, mas eu acho difícil que descendência de Caim escapou. Eu acho difícil.
Até eu aprendi que não sei se é o certo, que quando se vê nas genealogias familiares, quando fala viveu tanto tempo de Caim, não fala. Não. Eu já vi falar, isso é porque Não teve, não prosperou. O dilúvio acabou. Aliás, o dilúvio acabou até mesmo com a geração de Sete também. Só que a geração de Sete porque escapou só Noé. Quer dizer, praticamente todo mundo foi dizimado. Mas pelo menos, aí se você pergunta, e da geração de Sete? Bom, da geração de Sete eu acredito que escapou. Porque o Pedro vai dizer inspirado por Deus, e na verdade Pedro só falou aquilo por uma revelação de Deus, que Jesus Cristo chega lá no Hades e prega aos espíritos desobedientes. Só que ele foi desobediente. Mas ele foi só pregar ou ele foi dar uma sentença? Não, ele foi pregar com sentença. Porque se alguém, no caso, acredita na situação, não tinha possibilidade. Então, daí ele foi pregar com sentença. A sentença já estava lavrada. Ok? Certo, Nilton? Foi provar para os caras lá que era. Continuando. Até para tirar a desculpa de que, eu não sabia. Não sabia. Não existe. Não. São todos indesculpáveis, né? E a minha tese, isso aí eu falo com a maior convicção, é que aquele episódio do rico e Lázaro, o rico nunca disse para Lázaro que ele não deveria estar lá. Ele quer que o Lázaro, ele pede uma coisa só para o Lázaro. Envia para Abraão. Avise meus parentes para não vir para cá. Mas em nenhum momento ele disse, por que eu estou fazendo aqui? Não questionou. Eu não devia estar aqui. Eu não fui tão ruim assim, senhor Sérgio. Eu devia não estar. Aliás, Abraão, eu devia estar aí, porque eu também sou judeu. Por que o senhor deixou eu vir para cá? Aliás, o Talmud tem uma crença que todo judeu alcançava a salvação por ser judeu. E que o Abraão ficava na porta do inferno. Caso algum judeu desavisado estivesse indo para lá, o Abraão diria, rapaz, seu lugar não é aqui, dá a meia volta e vai para lá. Eles acreditavam nisso, né? Piada, parece piada, mas é verdade, os caras acreditavam nisso. Então, mas aquele judeu estava lá. E ele não disse, eu não devo estar aqui porque eu sou judeu, ou eu não mereço estar aqui. Não, ele não fala isso. Por quê? Porque ele se sente absolutamente condenado com a mais absoluta e santa justiça. Por isso que nenhuma alma que está condenada vai dizer, eu não deveria estar aqui. Isso é interessante. Continuando ali, quem vai ler para nós? Eu leio. Lê então, por favor. Lá. Exatamente, é ele mesmo. Como não convertidos, estamos ligados à lei e às consequências de quebrá-la, a morte. Mas como pessoas redimidas, estamos em Cristo e a nossa relação com a lei é nula e sem efeito. Por causa da nossa posição nele, ficamos mortos para a lei e as suas consequências. Não fazemos mais parte da velha criação, que está sob a maldição da lei. Fazemos parte da nova criação em Cristo, sobre a qual é a lei do pecado e da morte não tem poder. Essa sentença aqui é muito interessante, ó. Em Cristo ficamos mortos para a lei e suas consequências. Eu não tenho mais relação com você. Por que o diabo não pode me acusar? Eu estou morto para isso aí. Estou em Cristo. Ah, mas você pecou. Bom, eu pequei porque sou pecador, mas há algo maior do que o meu pecado. A graça de Deus, do qual eu estou investido nela. Aliás, o diabo, nem sei por que você está me acusando, porque eu estou batizado na morte dele. Por que você está me acusando? A lei já não faz isso. Não tem nenhum poder mais sobre mim. Isso é fascinante. Então, nós não temos mais relação com a lei, nenhuma. A nossa relação agora é com a graça e com o Espírito Santo que habita em nós. Pode falar. Tinha um antigo pastor que ele dizia assim, ó, o justo não precisa se justificar.
Se alguém te condenou, você não tem. o Senhor muito mais. Né? Sim, exato. Em termos inequívocos, Paulo negou que a lei fosse pecaminosa. A lei não... Aí que está a questão. A lei não é má. Toda lei é boa. Você acha que a lei de não furar sinal vermelho é ruim? É boa. A lei de não cometer crime é boa. Se todo mundo seguir o Código Civil, né, Sérgio? Nós temos uma sociedade saneada. A lei em si é boa. É isso que Paulo está dizendo. Ou, como diz lá a lei, o que diz na lei? Não matarás. Não é bom quando uma pessoa não mata e não é melhor ainda quem não morre? Então, a lei é boa. É isso que Paulo quer dizer. Paulo negou que a lei fosse pecaminosa. Paulo defendeu o que há de bom na lei. Ele não queria deixar a impressão dos versículos de 1 a 6 de que não há nada de bom na lei. O propósito da lei era tornar o pecado conhecido. Aí é outra conversa. Embora a lei não possa transformar ou conceder vida ao indivíduo, ela tem a importante função de revelar a natureza do pecado. Por que que eu morro? Por causa disso aqui, ó. Tá vendo isso aqui? Se você seguir direitinho isso aqui, você não morre. Para você não morrer, Romualdo, você tem que seguir isso aqui. Você pode seguir isso aqui? Não, não posso. E o que vai acontecer comigo? Condenação. Não, mas eu não quero ser condenado. Não, mas se você quiser ser salvo, você tem que seguir isso aqui. Você morre por causa da lei que foi quebrada. Agora, essa lei aqui é a justiça de Deus. Não, eu não tenho condição. Então você vai morrer mesmo. Mas não tem outro jeito? Bom, na verdade tem. Qual? É isso aqui. Isso é a graça. Isso é Jesus Cristo. E esse Jesus Cristo aqui cumpriu isso aqui para você. Se você aceitar Jesus Cristo, a perfeição dele, porque ele cumpriu aqui, vai cobrir sua vida. Ponto. E aí é quando nós morremos na morte dele. Somos batizados, lembra que nesse sentido que eu falei para vocês. Então, a lei só revela uma coisa interessante. Eu estou muito distante do que eu deveria ser. Ok? Esse assunto é tão bom falar, porque raramente a gente fala isso na nossa igreja, é ou não é? É um assunto complexo, né? É complexo e é importante para nós, principalmente para debater contra aquela teologia legalista, que é a teologia adventista. Não estou falando da igreja adventista. A igreja adventista é uma instituição e todo mundo deve respeitá-la. Mas o que a gente pode bombardear e destroçar é a filosofia. Então você tem o direito de atacar a filosofia. Você não pode atacar a igreja católica. A igreja católica tem que respeitar como instituição. Agora você pode questionar o que ela acredita. É filosofia. Né? Por exemplo, a gente aqui, eu mesmo bato sempre em filosofia. O Lucas estava compartilhando comigo. O camarada pode até dizer assim, eu não concordo com o que sua mãe pregou. É o direito dele. Agora, ele não pode dizer essa igreja não presta. Não posso falar isso. Não posso. Então, quando a gente pega... E isso é importante a gente ensinar para os membros das nossas igrejas, porque a teologia adventista é muito forte. E a teologia adventista é forte, ela é atraente. Ainda mais agora com o Rodrigo Silva. E ainda mais agora, por exemplo, o Rodrigo Silva, ele é maravilhoso como filósofo, arqueólogo e historiador. Abriu a boca para a teologia, só sai lixo. Só sai coisa que não tem nada a ver com a Bíblia. E por causa da evidência dele, as pessoas estão querendo conhecer a igreja adventista. Ok, você pode conhecer a igreja adventista. Mas se você se envolver com a teologia adventista, lascou, hein? Porque eles são os antigos judaizantes. Eles vão dizer exatamente o que Paulo nega, o que Paulo atacou. É o judeu brasileiro. É o judeu de hoje. Então, por isso que é importante falar sobre isso. Então, assim, Leia, o apóstolo Paulo bate num assunto vigoroso, de forma contundente, mas quando hoje tem uma teologia que vai contra o que o apóstolo pregou. Então, o pensamento
pensamento era, vamos pecar, porque quanto mais pecado, maior a graça. Daí Paulo vai dizer, mas como que a gente vai viver no pecado se a gente morreu? A gente vai falar sobre isso aí, aqui ainda. A gente vai falar sobre isso aqui. Fala. A questão hoje a gente está vendo aí, acho que é uma teologia geral, e até membros das nossas igrejas, eles vão falar assim, a lei já passou, agora a gente vive Pela graça, Então causa um problema também, porque parece que essa graça compreende. Exatamente. É um atestado para ele continuar pecando. E mais, vocês conhecem esse nosso querido aqui? Não. Diz o seu nome aí para todo mundo, varão. É o João, pastor João da Igreja Batista da Grande Peabiru, do qual lá só tem 120 mil que não sabe diferenciar a direita da esquerda. Por exemplo, como o João está falando ali, não existe graça flutuante, igual a igreja do Caio Fábio. A igreja dele é uma igreja que aliás, o nome dele é bem legal, né? Caminhos da Graça, mas só que ele não tem pecado. Mas como é que pode? Estação da Graça. Estação da Graça. Não, é Caminho da Graça. Mudou? É trem da graça. É o trem da alegria. Pronto, vamos deixar assim. É o trem da alegria. Porque daí o que acontece? Como que é possível você crer na graça e confiar na graça se não tem uma lei que precise dela? É como você disse, não existe graça por si só, não existe graça flutuante. Ela existe porque tem algo que obrigou ela a aparecer. Fundamento. Me percebe? Tem um fundamento por que a graça existe. O que é a graça? A graça é a resposta da lei. Essa é o fundamento. Então não tem graça sem lei. Então, e você falou bem, hoje a igreja brasileira, de uma maneira geral, está flertando com uma graça que não é graça. Porque a graça que é verdadeira é a graça que salva. Agora, se a graça me salva, lógico, porque tem uma condenação. E se tem uma condenação é porque tem uma transgressão de lei, ou seja, a lei ainda está aqui. Eu só não preciso dela para me salvar. Aliás, nunca precisei dela para me salvar. Mas eu preciso da lei hoje para me empurrar para a graça e não para ser salvo por ela, porque ela nunca teve essa proposta. Ela só é o caminho. Ela só mostra que eu estou condenado e que eu tenho uma opção, ou ela ou a graça. Paulo usa o termo aio, né? Aio não é o pessoal lá os parentes do pastor Nilton antigamente no sítio. Vai recolher o aio lá. Não é igual, não é, Nilton? O papai Gilberto falava assim para você quando você era menino. Ô Nilton, vai lá buscar o aio para a mãe fazer o arroz. Não é esse aio aí. Não! Pra que você vai dizer isso aqui, rapaz? Ô Luizão, você sabia dessa, Luizão? Não, eu não sabia, peguei no ar. Neném, coisa guti-guti, né, rapaz? Peguei o pote. Viu? Aio, no grego, traduzido português, é pedagogo, né? De onde vem a nossa palavra? Pedagogo. Pedagogo. Aliás, vocês sabiam, só um parênteses, não sei se vocês sabiam, só uma questão cultural, que na antiga Grécia, 500 anos antes de Cristo, os professores eram escravos. Sabia dessa, Sérgio? Até hoje é. Então, mas na verdade, os professores da antiga Grécia, tirando os filósofos, esses aí são outros. Os professores da antiga Grécia eram de uma escala inferior. Eles eram escravos, até hoje, né? Então, o escravo, o aio, era um escravo doméstico
que pegava o nenê, cabecinha redonda, carequinha, o nenê carequinha, para ir para a escola. E aí ele ficava lá até acabar a aula. Quando acabava a aula, ele pegava o nenê carequinha e levava de volta para casa. Hoje em dia seriam os ônibus escolares, não é? Ele pega, só que lá ficava na escola, né? Então ele pegava a criança, levava para aprender, terminava a aula, levava para casa. Então a criança não precisa de alguém para carregar. O apóstolo vai fazer essa analogia, que a lei serviu como pedagogo, um escravo que leva para algum lugar. Depois que conheceu a graça, ele cresceu, não preciso mais agora eu posso me amadureci agora, não preciso mais ninguém ficar me carregando. Eu agora sou carregado pela graça de Deus. Entende? Só uma indicação, né, dessa temática tua aí, é aquele livro O Discípulo do Dietrich. O Discípulo. Ele fala justamente dessa distinção entre a graça barata e a graça, como é que ele chama? Ele usou a palavra. Graça barata e graça preciosa. Ele faz a distinção entre, seria justamente o que o João falou, da supergraça, fazer graça com a graça de Deus. Ele chama de graça barata, isso, que é distinta da verdadeira graça, que é a graça preciosa. Isso. O problema disso aí é que vai botando o nome para graça, que também vai ter uma graça irresistível, né? Daí vira, calma, Luizão, calma. Só que o professor era escravo antigamente, né? Ele era escravo. Só que também eles descontaram, porque na minha época os professores nos colocavam de joelho, botavam a régua. Aí descontava. Eles se vingaram, né? Alguém lê para nós, por favor? Pode ser uma menina? Aqui, ó. Aí, ó. Na época da palma. Esse aí era. Uma área específica que a lei revelou foi a cobiça. A cobiça é o único pecado dos 10 mandamentos que trata dos desejos em oposição à ação externa. O pecado é mais do que uma ação externa. Paulo não disse aqui em algum momento ele não conhecia o significado da cobiça. Ele afirmou que a cobiça não era aplicada a ele pessoalmente sem uma ordem específica de Deus. Vamos ler isso? Romanos capítulo 7, versículo 7. Alguém lê para nós? O que vamos dizer então? Que a própria lei é pecado? É claro que não. Mas foi a lei que me fez saber o que é pecado. Pois eu não saberia o que é a cobiça se a lei não tivesse dito, não cobiça. Exato. Ou seja, eu só sei o que é pecado porque a lei diz o que é pecado. Então, da seguinte maneira, a lei me faz conhecer e me fez conhecer que sensações, que sentimentos e que ações são essas que eu faço, mas eu não sei o que é. Poderiam cumprir até o nome. Quando chegasse no 10º, que era não cobiçarás, como que ia saber? Então, mas aí é que é. Exatamente. A cobiça, na verdade, o apóstolo está dizendo que a cobiça é a mãe de todos. É subjetivo. Totalmente. Então, quer dizer, eu estou fazendo uma coisa. Vamos dizer assim, o consenso geral. Vamos dizer que nós moramos aqui, todo mundo mora aqui, e etc. Aí, o Romualdo, um dia, ele chega atrasado. A gente não conhecia o que era atraso. Aí, um dia, ele chegou atrasado. Aí, todo mundo vai achar estranho. Uai, o Romualdo chegou depois de todo mundo. O que aconteceu? Pô, eu não sei o que é atraso, porque nunca ninguém falou como é que é o nome dessa ação. Aí a gente entra num consenso. Vocês acham que fica certo o Romualdo sempre chegar depois que todo mundo? Não, não é certo não. Então a partir de hoje, o nome disso se chama atraso e todo mundo que chegar atrasado está cometendo uma falta. É isso que Paulo está dizendo. Os homens praticavam as suas ações, mas eles não sabiam
o que era. Aí quando a Bíblia diz, ó, isso é cobiça? Ah, então quer dizer que todas as vezes que eu fiz aquilo, se chamava cobiça? Ou se chamava... Percebe? É isso que Paulo está dizendo. Você disse bem, é subjetivo. É a mesma história do Adão que teve medo lá no Éden quando pecou. Que sensação que era aquela se ele não... E agora, hein? Deus, eu estou sentindo uma coisa estranha. Deus não disse, você está sentindo medo. Não. Ele disse, eu me escondi porque eu tive medo. Então, medo é uma sensação conhecida por ele. A diferença é que o medo que ele sentia estando com Deus não era um medo de terror, porque ele se sentia seguro. É o mesmo medo que o cristão hoje tem quando comete algum tipo de pecado. Por exemplo, a Delma, ela brigou com o Nilton, com o neném, por uma razão qualquer. Brigou com o neném, ofendeu o neném. E aí a Delma fala assim, puxa vida, eu pequei contra o neném. Eu estou com a tristeza dentro de mim, mas essa sensação ruim dela não a condena, porque ela se sente segurada pela graça. Então ela sabe que tudo vai ser acertado com ele e fica tudo legal. O problema é sentir isso sem a presença de Deus. Aí é o medo mesmo. O pavor que toma conta. É o desespero que toma conta. Não sinto misericórdia. Esse medo de Adão pode ser o que? O temor. É um medo de terror, assim, de desespero, né? Nesse sentido. Alguém pode ler? Hã? Só ler o Evangelho de Adão fica craque. O Evangelho de Adão é bom, hein? Esse menino vai longe, hein? Quando ele vai nas missões do Nordeste, que pensa Não fala assim não, viu? Fala não esculacha não. Ele vai evangelizar a turma que está lá. Ele volta sempre com uma ideia. Já reparou isso? É interessante, né? Continuando ali. Ô Nilton, lê para nós, por favor. Peraí, lê aí, Nilton. Bota o papel de Raulzão. Esse Nilton. Vamos ouvir ali. A fonte de todo pecado está em nós mesmos. Foi isso que Paulo descobriu ao ler o 10º mandamento. A cobiça é a raiz de todo pecado. O desejo por objetos que satisfaçam a si mesmo, além de Deus, é pecado porque colocar o pecador no lugar último. É por isso que a Bíblia chama a cobiça de idolatria. Então, a cobiça é uma forma de idolatria. Né? E ali tem o texto, Colossenses 3,5, portanto, mortificai os vossos membros que estão na terra, fornicação, impureza, paixão, mau desejo e cobiça, que é idolatria. Ok? Aquele gato preto ali, que legal o gato preto. Gostou? Olha os olhos dele, cobiçando, né? Esse gato não entendeu nada. Não, você sabe que as imagens que eu coloco, viu? As imagens que eu coloco aqui, junto com as frases ou com o conceito, é subliminar, né? Olha os olhos do gato lá. Quando uma pessoa está com cobiça, cresce os olhos, né? Então, os slides meus têm uma mensagem subliminar, secreta. Só o Luizão descobriu que tem alguma coisa aí, ó. Um código, viu? Pega o código da discriminação, né? É verdade, né? Mas é um gato bonito. Ó. A lei elimina a autoilusão do pecador sobre a sua relação com Deus. Aqui está uma coisa interessante. Eu posso me enganar até certo ponto. Eu posso imaginar que eu estou bem com Deus. Mas a lei mostra para mim o quê? Você não está. Interessante é como que nós gostamos de nos auto-enganarmos. O cristão nem tanto mais. Alguns sim, mas a maioria não. Mas quem ainda não é cristão, ele pratica essa... Doutora Leia, pratica essa autoilusão. Por exemplo, quando alguém está muito enfermo,
paciente terminal, um câncer, uma doença degenerativa, enfim, a pessoa não tem mais chance. Aí usa a palavra desenganado. Aí é o seguinte, ó, fulano foi desenganado pelos médicos, o médico chegou para ele, para ela e disse, ó, você pode ir para casa, não é? Por exemplo, semana passada faleceu uma pessoa muito amada minha, muito amada mesmo. Eu estive no funeral dela em Maringá, quarta-feira, hoje tem uma semana. E foi um funeral muito difícil. Eu conheço a família... Eu conheço a família há 40 anos, desde que eu era aluno. Eu tive o privilégio de pastoreá-los mais de 30 anos atrás. Tive o privilégio de casar os filhos, de casar os netos desse casal. Então a ligação é muito forte. E a mãe, a matriarca, ela estava... Ano passado foi descoberto um câncer nela e o médico deu 3 meses de vida. Ela viveu quase 2 anos. Então, ela faleceu, foi muito duro. Semana passada foi muito duro. Enfim, daí o filho dela, né, uma semana antes, mais ou menos, eu falei pro filho dela, falei, daí, como é que tá a mãe? Aí ele falou assim, ó, pastor, o médico falou assim, ó, pode ir para casa, deixa ela comer o que ela quiser, junte as famílias, os filhos, os netos. Ela não tem mais do que uma semana. Ela foi desenganada, ou seja, na medicina. Então, o que é o desengano? O desengano, Sérgio, é alguém que saiu de um engano. Eu fui liberto de um engano. Qual o engano que a pessoa tinha, Lucas? De que ele nunca vai morrer. Aí o médico chega e diz, você vai morrer sim. Aliás, você só tem 3 dias. Então, para o médico não dizer assim, João, você vai morrer, você só tem uma semana, o que eu digo para você e para a família? Ó, da medicina, não tem o que fazer, você está desenganado, só um milagre. Desenganado é o termo que o médico usa para dizer, você vai morrer. Então, quer dizer, eu estou suavizando uma situação difícil. Então, esse é o auto-engano de que eu nunca vou morrer. É a mesma questão em relação a Deus. Eu acho que eu estou fazendo bem para Deus e não está. E como é que eu sei que eu não estou, Romualdo? Porque a lei está me mostrando que eu não estou. Né? Então, a lei elimina a autoilusão do pecador sobre a sua relação com Deus. Mostra a total depravação que as pessoas têm diante de Deus, mas não oferece nenhuma solução para o problema do pecado. Claro, ela não tem a proposta de salvar ninguém. A proposta dela é só dizer o quão distante de Deus estamos e que nós precisamos de um outro favor. A lei é como um raio-x, que revela o tumor, mas não proporciona a cura. É necessário um cirurgião para remover o câncer. Pronto. Ó, o exame de diagnóstico mostrou que você tem um câncer aí. Ok, então o raio-x mostrou que tem um câncer. E agora? Ou tira o câncer, ou morre. Não, eu não quero morrer, então tem que tirar o câncer. Então como é que faz para tirar? Não, tem um outro médico que vai tirar. Então eu quero outro médico. É isso. Exatamente isso que Paulo está dizendo. A gente tem um câncer, o pecado. E o pecado vai me matar. Não, mas eu não quero morrer. O que eu posso para me livrar disso? Tem uma solução. Jesus Cristo. Essa é a função da lei e não o contrário. Então todo mundo que quer alcançar o favor de Deus na observância da lei, ele já está cada vez mais se condenando. Cada vez que ele pratica a lei na intenção de obtê-la, ele vai cada vez mais se afundando. É a história do jogador, o que joga, como diz o povo aí, o que joga baralho.
Quem joga o carteado, o camarada lá no Tunguete, né, neném? Lá no Tunguete. Nunca participei. Aí, lá no Tunguete, o cara pede 50, pede 100 reais, pede R$1.000. Aí o camarada fala assim, não, eu vou voltar lá porque eu vou recuperar. Não é isso aí o lema de todo viciado perdedor? Não é, Romualdo? Não, eu vou recuperar. Eu vou recuperar. E nunca recupera. Exatamente. Quem está querendo ser salvo pela guarda da lei, ele é o jogador que perdeu e que está apostando mais, porque quer recuperar e nunca recupera. Cada vez mais ele vai se afundando. É exatamente isso que o apóstolo está passando para nós. Está ficando mais claro para vocês essa questão, pessoal? Tava no nó aqui, mas agora tá legal. Tá? Olha, que benção, hein? Tom Guete hoje é o tigrinho, as coisas que o pessoal está enganando no celular, não joga. Olha, viu aqui, Nilton? Ele até sabe o novo nome. Como é que é? Qual é o site? Você já tentou recuperar e não conseguiu? Eu estava vendo, na verdade eu estava vendo ontem na reportagem na TV falando sobre o pessoal já está atrás para tirar, tem muita gente que tem 85% de quem joga isso já ficaram no prejuízo. Claro, ué. Então os caras só enganam. Irmãos, presta atenção. Quem é que faz uma coisa para perder? É que bobo não acaba, raleia. É raleia. O bobo só raleia, mas não acaba. Porque falou em dinheiro, o povo endoida. Não, falar em dinheiro fácil. Porque dinheiro todo mundo quer, mas se for fácil, esse é o melhor que existe. Isso é igual baralho, na verdade, baralho, né? Baralho, falar direito, baralho. Eu falo porque eu também já, antigamente eu fui jogador de baralho. Olha lá. Há muito tempo atrás. Vamos ouvir o testemunho do irmão. Vamos ouvir o testemunho dele. Foi antes da minha conversão, antes de 2000. Eu passava noitada no bar. É verdade. Então assim, você ganha um pouco, daqui a pouco você começa a perder. Eu vou recuperar, você pega dinheiro emprestado. Isso. Você tá no buraco. Põe o carro, põe a casa. Isso eu não fiz não, porque eu não tinha. Mas se tivesse era perigoso colocar, né? Perigoso colocar, é verdade. Então veja, irmãos, esse testemunho do Marcos, né, é exatamente a função da lei. Se eu quiser viver por ela, eu vou cada vez mais me afundar, mais no inferno. Vai viver frustrado. Né? Claro, angústia, porque sabe aquela sensação, é a mesma sensação do jovem rico, que não era jovem, não é? Eu já falei isso para vocês, ele não era jovem, ele já era um homem maduro. Ele era esse cara que você está falando. Lembra agora aqui para nós, hein? O cara, foi dele que eu falei na tua igreja? Não foi não, foi outro. O cara de 10 mandamentos cumpria 6. Quem, Sérgio, consegue isso? Oh, 60%. E o pior não é isso, viu, pastor Calixto? O pior não é isso. O pior é que Jesus disse que ele fazia mesmo. Porque se ele não fizesse, Jesus ia falar, não é desse jeito, não é bem assim. Não. Aí Jesus apresentou os mandamentos que ele fazia. 60%, meu Deus do céu, 60% dos mandamentos o cara praticava. Média altíssima, mas é o que você falou, quanto mais ele praticava, mais frustrado ele ficava. Porque ele chega para Jesus e diz, o que farei para herdar a vida eterna? O cara está num desespero, fazendo 60% da lei. Precisa melhorar, hein, gente? Agora, preste atenção. Olha que coisa doida é o ser humano, a alma do ser humano. O cara passa a vida toda se autodisciplinando para agradar a Deus, para conseguir o favor de Deus. E não foi fácil. Rapaz, ele deve ter ralado bastante, 60% dos mandamentos, deve ter engolido muito sapo. Aí você tem um cara
que não somente nunca cumpriu nada, mas que quebrou todos de uma vez e várias vezes, que foi o Dimas, o amigo do Newton. Esse chutou o pau da barraca. Falei sobre ele domingo. Rolando, é isso aí, ó. Olha lá, tá dando indicação. Olha, ó. Você tá até jogando agora, mano? Coisa do Luiz, ó. Ô, Luiz! Sim, aí o Nilton, você falou dele domingo, né? Tem que mandar o disco do Tigrinho, tá? O disco do Tigrinho. Aí você vê, você tem um cara aqui, olha que coisa é, graças a Deus que as coisas são assim. Você tem um sujeito 1. Guarda 60% e está em desespero. Aí você tem um sujeito 2. Não guardou nada, 0%. Aliás, deixa eu melhorar a situação dele aqui. Não, agora não. Agora eu tô brincando com o Dimas aqui. Não é nem 0%. O Dimas, coitado, não merece isso. Deixa eu colocar aqui. Menos 100%. Porque além dele não fazer nenhum, ele quebrava todos a vida inteira. Por isso que estava naquela cruz. Mas quem estava na cruz também? O jovem rico. O jovem rico estava também numa cruz. Emocional. Ele tá espiritual. Ele estava numa cruz espiritual. Ele estava morrendo. Ele estava pedindo misericórdia. O que eu posso fazer? Eu estou morrendo. O que você está fazendo para você não morrer? Eu estou guardando 60% dos mandamentos. E eu sinto por isso que eu corro, mas eu morro. Você vai morrer mesmo. Eu estou morrendo. O Dimas fala, mas me ajuda a não morrer. Olha que loucura. Olha que loucura. Pregação de domingo. Pregação de domingo. Os dois estão crucificados. Só que um crucificado pela lei, não na lei, e outro crucificado em Cristo e por Cristo. Então, para Deus, Leia, não importa se você é bom, para Deus importa o quanto você se arrependeu. Um morrendo da morte certa, outro morrendo... Exatamente, um morrendo da morte errada e o outro morrendo da morte certa. A morte pela graça. A morte efetuada pela graça. Percebe? Que coisa linda é a Bíblia, não é? Então, quando você vai vendo esses exemplos, você vai falando assim, meu Deus, 10h30. Hora da merenda. Não. Rapaz, eu nem vi a hora passar. Vamos lá.